Olá, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é Lohane e você está no canal Lendo a Bíblia com a Lohane. Hoje nós estudaremos a segunda parte de Gênesis capítulo 1, ok? Nós estudaremos então os 3 últimos dias da criação, tá? Eu tenho um avisinho para vocês. Todos os conceitos que eu trouxe no vídeo anterior e estarei trazendo nesse vídeo também são conceitos de ensino médio, tá bom? Então, é só um aviso, né? Se vocês tiverem nível superior em qualquer uma dessas áreas, né? Então, física, química, biologia, história, um pouco de geografia, arqueologia e etc, né? E afins, né? E quiserem atualizar, coloquem nos comentários, né? Se você tiver algum adendo, alguma coisa importante para trazer, ou se ficou alguma dúvida, algo que eu não consegui explicar direito, deixa o feedback nos comentários, amém? Mas qual é o esforço desse estudo bíblico? É justamente trazer da maneira mais atualizada, levando em consideração os conhecimentos atuais, para entender de maneira um pouco mais detalhada e específica todo dia da criação, amém? E é isso, bora pro vídeo, tchau, né? Ok, mas qual é o problema aí do terceiro dia? É justamente que o quarto dia, e eu já vou até ler aqui para vocês, ele traz o conceito, né? Ó, versículo 12. E a terra produziu relva, erva, dando semente segundo suas espécies, as árvores dando fruto, cuja a semente estava nele, conforme suas espécies, Deus viu que era bom. Daí houve a tarde e a manhã do terceiro dia. E, versículo 14. E Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estação, para dias e para anos. Sirvam os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, fazendo separação entre luz e trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã do quarto dia. Então, o que acontece no quarto dia? Beleza? Tá focando aqui? No quarto dia, Deus fez o sol e a lua. Lendo assim, parece que Deus fez mesmo, né? Que Deus criou o sol. Mas lembra que Deus já criou no primeiro dia, entendeu? Então, por isso que entra a ideia principal de que o narrador está olhando de dentro da terra, entendeu? Então, ele está na terra vendo a criação sendo formada. Então, quando ele fala que Deus colocou, né, o sol e a lua, e a palavra não é bará, né, no sentido de criou o céu e a lua, mas sim achar, né, A-S-A-H seria trabalhou, né, seria um pouco diferente, não é a mesma palavra usada no primeiro dia, é outra palavra em hebraico, por mais que seja, que pareça que seria formou, né, cada uma delas. O que dá a entender é que, lembra que no segundo dia Deus fez as nuvens? Então as nuvens estavam tapando a visão para um céu limpo, ok? E essa é uma possibilidade de interpretação, ok? Não é exatamente uma certeza, mas é um jeito de você pensar, tá? Então, não é que Deus criou o sol e a lua nesse dia, eles já tinham sido criados no primeiro dia, mas que, provavelmente, possivelmente, né, no caso, nesse quarto dia, ele posicionou esses luminares, então ele posicionou o sistema solar. Então, e aí que é interessante, né, que ele explica
toda a função do Sol e da Lua para nós aqui na Terra. Então, a nossa movimento, né, de rotação, né, que é a Terra rodando em torno do seu eixo. Então, ele posicionou a Terra próximo do Sol, né, tipo, né, mas não tão próximo, nem tão distante, para que haja possibilidade de vida, né? Então, colocou, né, começou os movimentos, né, de rotação, translação e etc. E é por isso que a gente fica muito apreensivo com a ideia do dia calendário, tá? Por quê? Porque o dia, como a gente conhece, provavelmente só começou na Terra, né? Tipo, posicionado lá no quarto dia, né? Ou mesmo que tenha já sido aqui no primeiro dia, ainda assim, o primeiro dia que trouxe o conceito de dia e noite. Então, assim, dá a impressão que é algo um pouco além, tá? De só um dia de 24 horas. E sim, a possibilidade de realmente ser eras, né? Muito tempo, até milhões de anos, enfim, né? É uma possibilidade aí da ciência. A gente não sabe, né? Ok? Mas seria basicamente posicionar no sistema solar, sabe? Movimento de rotação, translação, a possível camada de ozônio se formando aqui, né? Que é a camada de ozônio que protege aí da radiação solar e que possibilita o crescimento da vida. Aí que a gente começa nos conceitos mais complexos, ok? Porque a partir do quarto dia, ele seria o terceiro dia, né? Seria o último dia da criação do ambiente. A partir para cá, já é a formação do ser vivo, né? E, é claro, daí entra outra ideia, né? A palavra vida. E a mesma ideia, a palavra vida, hoje em dia na ciência, a vida tem a ver com células, né? Para a biologia, a vida é célula. A menor unidade de vida é a célula, ok? Então, uma bactéria tem vida, o vírus, não sei, tem dúvida se o vírus tem vida ou não, porque ele não tem célula, ele só tem um capsídeo proteico, blá blá blá. Mas a planta tem vida, né? Porque ela tem célula também. Mas quando a Bíblia traz o conceito de vida, você vê que ele usa alma vivente, né? Então, o que a vegetação não entraria nessa alma vivente aqui. Então, é como se ele estivesse dizendo, construindo a vida só aqui nesses últimos dias. E a vegetação seria, e as bactérias, os micro-organismos, eles não entrariam aí nessa ideia de vida bíblica, né? Para nós, sim, é um organismo vivo, é complexo, tem célula, tem metabolismo, e é a mesma ideia que eu falei do anacronismo, é uma forma de uma palavra representar uma coisa numa época e representar outra em outra época. E não tem problema nenhum, tá? O conceito de células é maravilhoso, mas não existia nessa época, na época que Moisés escreveu, ok? Então, a vegetação, né? Então, por exemplo, o surgimento da vida, que é colocado só no quinto e no sexto dia, basicamente, começou já no terceiro, né? Inclusive, quando separa terra e mares, na água, podem ter surgido, sim, alguns coacervados, né? Micróbios, ou sei lá o que, aqui na terra, nos mares, né? Tipo, e que possibilitou e foi evoluindo aí para a vegetação, né? Provavelmente com as algas embaixo da água, e mais na porção seca, pequenos musgos e etc. Né? Tem até a classificação biológica da vegetação, né? Vamos ver se a gente lembra. Que seriam as briófitas, pteridófita, ou não sei se eu estou escrevendo correto, gimnosperma e angiosperma. Então,
né? Quando ele fala que já apareceu no terceiro dia, provavelmente ele está se referindo a essa pequena vegetação a briófitas, ok? Que seriam plantas um pouco menos complexas, digamos assim, sabe? Então, elas não eram grandes, eram pequitinhas, elas não precisavam de tanta luz, né, do sol, então esse encobrimento das nuvens não ia atrapalhar tanto, inclusive geralmente elas nascem em lugares bem tenebrosos, assim, tipo, sem luz, né, sem muita coisa, ok? Mas já é uma planta, já faz parte, né? Já é uma planta, já faz parte, e depois as formas mais complexas de planta foram acontecendo aí nesse quarto dia, no quinto e no sexto. Então começou aqui e e continua aqui nos dias seguintes, né? E vão se especificando, né? Ficando mais complexas, né? As pteridófitas já tem seiva condutora, né? Já crescem um pouco mais. As gimnospermas já produzem sementes e as angiospermas já dão fruto, né? Então, pode ter acontecido, né? Dessa forma mesmo, de menos complexo e elas com o tempo indo se complexificando aí, ok? E aí a gente leu aí até o quarto dia. Quinto dia, ok? A partir do versículo 20, ok? Ah, perdão, antes do quinto dia é a função, né? Eu não terminei de falar a função do Sol e da Lua, né? Elas delimitam o ano, né? A rotação da Terra em torno do Sol. O Sol e a Lua delimitam o dia com a rotação da Terra. E a Lua só, ela também representa o mês, ok? Então, tipo, Lua minguante, Lua crescente, né? Essas posições da Lua dividem um mês. Mas uma coisa que não divide, que não existe nenhum astro ou estrela, nada para posicionar, é justamente a semana. Não tem nada na externo que divide a semana, como que determina a semana, como a lua, o sol, o ano, etc. Não tem nenhum astro assim. Então a semana, ela, e por incrível que pareça, ela é obedecida por várias culturas, inclusive culturas antigas. Não são só os judeus, né, os cristãos que dividem a semana, né, em 7 dias. É uma forma que de dia de trabalho, né, de organizar o tempo, que já existe há muitos anos e ninguém sabe por quê, né? E tipo, nós dizemos que é justamente porque Deus trouxe isso para nós, né? Ele dividiu em 7 dias, né? No sétimo dia ele descansou, né? Os dias úteis. Então, se hoje você descansa no seu sábado ou domingo, que seja, né? E você trabalha nos outros dias, né? E tem a possibilidade de descanso, agradeça a Deus. Agradeça a Gênesis 1, agradeça, né? Que Deus trouxe essa forma de dividir o tempo, né, e classificar, tá? Mas é isso que aconteceu no quarto dia, não a criação do Sol e da Lua, mas provavelmente a posição no sistema e essa é uma organização maior, tá? Então, inclusive, a vegetação, ela precisa de sol, as briófitas menos, mas o sol é fundamental, porque basicamente a fotossíntese, né, que é pegar a luz do sol e o CO2 do ar e a vegetação que faz a transformação química que traz para a Terra o oxigênio, né? E isso a gente chama de fotossíntese, tá? Também é um conceito da biologia. Ok, agora a gente já tá no quinto dia, beleza? Quinto dia é a partir do versículo 20. E disse Deus que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e
todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Ok? O que criou-se no quinto dia? Nas águas surgiram os animais aquáticos, tá? Né? Ele fala seres vivos, né? Vida na água. Ok, quando ele está se referindo a seres vivos, eu até coloquei aqui, são animais, tá? Ele não está falando de uma ameba ou nada do gênero, tá? A ameba podem ter surgido aqui no terceiro dia junto com a vegetação, e isso não é um problema. Mas quando a Bíblia fala de vida, né? Encheu de seres vivos, ela com certeza ela está falando de animais que são visíveis, tá bom? Então, os peixes, né? E daí, posteriormente, né, os grandes seres vivos que povoam a água marinha, todos que se movem, né? Tipo, inclusive, e depois, né, na vida aquática e também as aves, tá? E quando eu tô falando vida aquática, eu tô falando dos peixes no geral, e quando eu tô falando aves, eu tô falando as que voam, tá? Não necessariamente a galinha ou algo do gênero, também é uma árvore, pinguim, não sei, mas pinguim talvez, mas provavelmente ele está querendo se referir a animais que voam, né? Provavelmente é essa a ideia, porque a classificação de vida de antigamente seria mais ou menos essa, né? Então, versículo 22. E Deus abençoou dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas e os mares. Na terra se multipliquem as aves, né? E houve tarde de manhã do quinto dia. Uma coisa que é fundamental, que é a reprodução. O que é a reprodução? É fantástico. A reprodução seria basicamente a nossa capacidade de se autossustentar. Deus não precisa mais ficar refazendo a criação e criando de novo, né? Ele não precisa pegar do barro e fazer novo homem toda vez. Não. A gente é criado, mas pode se autossustentar, pode continuar criando, né? No sentido de trazendo à vida filhos, né? Da mesma espécie. É basicamente essa ideia de reprodução. Ela é uma bênção, ele considerou, ele abençoou a terra, abençoou os animais e disse, reproduzam, né? Tipo, multiplicai, enchei a terra. A reprodução é uma bênção de Deus que traz aí a autossustentação para a criação. Então, Deus não precisa ficar recriando novamente todas as coisas, ok? Beleza, agora, antes de eu ir para o capítulo 6, eu só vou anotar aqui rapidinho a palavra em hebraico para dia, né? Que é uma palavra importante, que é a palavra ion, que significa dia, para vocês pesquisarem, né? Tipo, pesquisem dicionários bíblicos, ok? Dicionário comum vai ter o problema do anacronismo, porque o dicionário atual, foi feito atualmente, então não vai falar exatamente o significado das palavras antigas, mas esse é um nome em hebraico, tá bom? E outro conceito que eu esqueci de anotar para vocês, e é o conceito de fotossíntese, tá? Eu comentei, eu só esqueci de anotar. Mas é um conceito biológico muito importante para a criação, porque a fotossíntese é basicamente o que possibilitou ter oxigênio na Terra, ok? Então, sem a fotossíntese que é produzida pelas plantas, a gente não ia ter oxigênio, então a gente não ia ter os animais aeróbicos, os animais que respiram pelo oxigênio. Daí iam existir só animais anaeróbicos, que são os que não necessitam de oxigênio para fazer o metabolismo andar. Ok, agora a gente está no sexto dia, enfim, o último dia da criação, tá? Começa a partir do versículo 24.
E disse Deus que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos. Então, animais domésticos. Ok? Conforme a sua espécie. Animais que rastejam e animais selvagens. Rastejam e selvagens. É aquela mesma questão. Hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de classificação, tá? Mas os domésticos são os animais que eles conseguiram domesticar, como, por exemplo, camelo, ovelha, né? Cachorro e etc. Esses seriam os animais domésticos. Os que rastejam seriam desde as cobras, lagartos e afins. E os selvagens, tá? Que seriam os leões e etc, tá? Que é a forma que ele conhecia naquela época, ok? Cada um segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok, vou dar uma pausinha aqui. Então, Deus criou humanos. Criou nós também no sexto dia. O sexto dia é um dia bem cheio, né? Um dia muito importante. Antes de eu explicar, né, o finalzinho, né, imagem e semelhança e etc., eu vou comentar sobre dois conceitos, também um químico e outro biológico, tá? Conceito químico, que é origem da vida. Origem da vida. Na verdade, é bioquímico, tá? São as hipóteses bioquímicas. E é uma mistura, né, de biologia e química. E, enfim, a teoria da evolução. Elas são importantes. Antes de eu terminar o capítulo e explicar detalhe por detalhe, né, imagem, semelhança e etc., eu vou introduzir esses dois últimos conceitos que são importantes. Primeira coisa que a gente tem que distinguir: evolução não fala sobre a origem da vida, tá bom? Evolução só vai falar como os organismos se modificam com o passar do tempo, tá? E a origem da vida vai explicar só como surgiu a vida e não necessariamente como ela vem se dando com o tempo. Ah, e tem um conceito que é um pouco posterior, mas ele é importante, eu vou colocar aqui embaixo, que é a genética, tá? Genética que foi criada por Mendel. Mas eu vou explicar primeiro a evolução e depois a genética. Enfim, aí, antes de eu ir para o conceito de origem à vida e da evolução, depois da genética, e a gente finaliza, tem que explicar um pouquinho de como funciona a ciência, tá? Primeiro, a gente tem coisas que são consideradas fatos científicos. O que é um fato? É uma verdade conhecida, objetiva e observável. Ok? É uma verdade conhecida, objetiva e observável. Mas mesmo os fatos científicos, nada na ciência é uma verdade absoluta e inquestionável. Hoje é um fato, é uma coisa.
mas amanhã pode não ser, né? Mesmo sendo um fato científico, uma verdade absoluta. Mas também a gente pode ter evidências, que é outra coisa que é bem interessante. O que são evidências científicas? É um elemento que indica a veracidade de uma determinada proposição. Então, o que é uma coisa, basicamente, que me ajuda a responder outra coisa, ok? Podem ser observadas ou reproduzidas, ok? Através de experimentos baseados nos 5 sentidos. Então, para eu ter uma evidência científica, eu preciso conseguir fazer um teste, entendeu? Alguma coisa eu tenho que conseguir fazer para chamar isso de evidência. Eu consigo observar através dos 5 sentidos e etc. Isso para corroborar um fato. Um fato, ou uma hipótese, ou etc. Daí a gente tem as famosas hipóteses. O que são as hipóteses? Científicas, eu tô falando, né? Tudo que eu tô falando são conceitos científicos. Que é uma suposta ligação, é uma explicação para um determinado fenômeno, é uma previsão, é algo que tem que ser compatível e fundamentado no conhecimento científico atual, tem que ser consistente, logicamente, e coerente internamente. Precisa ser testável e falseável, então tem que fazer um teste e conseguir ver, e esse teste tem que conseguir me mostrar se algo é ou não é possível, tá? Tem que ser algo coerente, não dá para você criar uma coisa meio nada a ver, beleza? Daí tem um famoso postulado ou axioma. O que é um postulado ou axioma? É uma premissa, evidentemente verdadeira, que são consideradas corretas, mas não necessariamente eu consigo evidenciar ela, ok? Vou dar um exemplo. Para a evolução, um postulado é que a vida existe, mas ela não explica a origem da vida, ela só fala que a vida existe. Esse é o postulado. A partir da vida, eu tenho aí variações, beleza? É uma coisa que é evidente e verdadeiro, mas não necessariamente eu consiga comprovar, beleza? E aí entra a ideia de Deus. Deus acaba sendo aí um axioma, um postulado, porque não é algo que eu posso testar. Eu não posso pegar e fazer um experimento com Deus para ver se ele é falseável ou não, ok? Por fim, a gente tem uma lei que é uma lei? Uma lei é algo que sempre vai acontecer em determinadas condições. Se manter essas condições, isso sempre vai acontecer. Também é repetido, é observado, pode ser refutado, né? E não necessariamente explica tudo, né? Beleza? Então, por exemplo, as leis aí de Newton, tá? Força é igual a massa vezes a aceleração. Às vezes uma lei é tão simples que ela consegue ser colocada numa equação, né? Mais especificamente. E por fim, a gente tem a tão temida teoria. E eu podia ter colorido, né? Mas enfim. Teoria é um jargão científico, tá? Beleza? Eu sei que normalmente a gente usa a palavra teoria para algo que não é tão certo, ok? Mas teoria é uma coisa bem consolidada cientificamente. Então, são fatos, evidências.
para uma teoria ser verdadeira, na verdade, né? Ela passa pelo fato, pelas evidências, pelas hipóteses, pelo uso do postulado e a lei. E por fim a gente tem uma teoria, né? Que pode ser publicada em um artigo científico, um livro, né? É uma explicação plausível ou cientificamente aceitável, bem fundamentada, que explica algum aspecto do mundo natural. Um sistema organizado de conhecimento aceito que se aplica a uma variedade de circunstâncias para explicar um conjunto específico e produzir as características de um fenômeno ainda não observáveis, ok? Essa é a definição da National Academy of Sciences, tá? Ok? Mas mesmo uma teoria, ela não é irrefutável, ok? Não existem provas científicas, tem evidências, mas nada na ciência ela é inquestionável. Por mais que uma teoria seja algo importante, seja bem consolidado, como a teoria da evolução, que é muito bem aceita pela ciência, ainda assim, se você estudar um pouco a história da ciência, né, tipo, por aqui, várias teorias bem consolidadas na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, foram derrubadas com outras teorias melhores. Então, uma teoria é uma coisa que explica bem algum fenômeno, ok? Mas não necessariamente é algo questionável. Mas teoria é uma coisa importante cientificamente, sim, ok? Origem da vida. Então, a gente tem na origem da vida algumas possibilidades. A antiga abiogênese, e a biogênese. Beleza? Então vamos lá. O que é a biogênese? A biogênese, essa daqui. A vida surge da matéria bruta inanimada, ok? Ou seja, geração espontânea. Basicamente é isso. É isso que é a biogênese, que era uma teoria e inclusive até bem aceita na ciência, na idade moderna, se eu não me engano, considerava que alguns tipos de organismos, principalmente os micro-organismos, eles surgiam do nada, beleza? Então, tinha aqui uma matéria bruta e o micro-organismo nascia do nada. Então, tem até aí vários experimentos, né? O experimento de rede é o nome dele, né? Que ele pegou um frasco, tinha dentro desse frasco uma sopa nutritiva, né? Tinha alguns compostos orgânicos aí. Com o tempo, várias moscas pousaram aí e botaram ovos e foram surgindo larvas e que gerou outras moscas, ok? E daí pegou outro frasco, que era o frasco vedado, né, fechadinho, e daí simplesmente não nasceu nenhuma mosca e nada do gênero, esse frasco com essa mesma substância nutritiva aí, beleza? Mas mesmo assim falaram, porque vedou o frasco, não tinha oxigênio, daí não tinha um elemento para a vida, alguma coisa assim. Daí depois veio mais outra teoria lá, pegaram um frasco com substância nutritiva de novo, com a vida e aqueceram um pouco esse frasco, ok? Do nada surgiu vida depois. Daí, esse foi o Netherham que fez esse experimento. Daí ele era a favor da abiogênese. Daí vem um outro Spallanzani, pegou esse frasco com substâncias nutritivas, sem vida, e esquentou por mais tempo. E aí não surgiu vida. Mas ainda assim eles vinham com a galera a favor da biogênese, vinha com a ideia de que ele esquentou demais e acabou
matando o elemento da vida, até que, enfim, chegou aí Louis Pasteur, que fez o mesmo experimento científico em 1862 aí, beleza? Inclusive até um pouquinho depois da genética. Que ele pegou esse mesmo caldo nutritivo em um frasco com um pescoço de cisne. E que não era vedado, então entrava oxigênio. E ele esquentou, mas não tanto assim. E ele percebeu que não surgiu vida aí, beleza? Não tem vida, não surgiu nenhum micro-organismo. E ele provou que o correto é a biogênese, tá? Ou seja, a vida só provém de outra vida pré-existente. Não tem como uma vida surgir do nada por geração espontânea, ok? E isso é importante, tá? Parece simples e bobo, mas isso é muito importante para a gente entender, por fim, as teorias sobre a origem da vida, que ainda assim contém aí um pouco de abiogênese. Quais são as principais teorias aí? Primeira, a gente chama de teoria, mas o correto, na verdade, é hipótese, tá? Não existe nenhuma teoria, no sentido científico, para a origem da vida. A gente tem hipótese, não tem nenhuma teoria. Seria a hipótese cosmozoica, ou da panspermia. Eu vou até escrever aqui, cosmozoica, ou panspermia. Então, o que aconteceu? Ele pegou e recriou a atmosfera primitiva, beleza? Ou panspermia aí. E colocou todos esses componentes, eu vou até escrever para vocês lembrarem, né? H2O é água, NH3 é amônia, H2 é gás hidrogênio e CH4 é o gás metano. Ele pegou, segundo essa relação da atmosfera primitiva, na opinião dele, beleza? Mas a gente vai descobrir que não é só isso que tinha. Beleza. E ele colocou várias descargas elétricas, levando em consideração que provavelmente o ambiente terrestre primitivo era bem instável ainda, tá? E fez desse experimento e surgiu aí com coacervados. Ele chamou de, na verdade, são moléculas complexas e essas moléculas todas que são inorgânicas geraram moléculas orgânicas, tá? Beleza. Daí essa seria a ideia, que a partir de matéria inorgânica, lembra aí da biogênese, surgiram aí moléculas orgânicas e elas foram se replicando com o tempo, surgiram através das descargas elétricas, ou seja, a vida surgiu do nada. Novamente a gente tem essa questão aí. Inclusive ela até que é uma hipótese meio aceita, então daqui surgiram, eles conseguiram criar os aminoácidos. Aminoácidos seriam o tijolinho que constrói a proteína, beleza? Essa é a ideia de aminoácidos. Mas, ok, veio posteriormente outra pessoa, que é o experimento de Fox e Miller, que pegou esse mesmo componente da atmosfera primitiva em uma câmara e chegaram à forma de aminoácidos, beleza. Na verdade, a hipótese era de Oparin Haldane, mas quem fez o experimento foi Miller, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, daí é a questão do criacionismo. Hoje em dia, se sabe que não tinha só essas moléculas aqui. Já podia existir um pouco de O2, oxigênio, ok? Na atmosfera primitiva.
E o oxigênio ele é muito reativo, ok? Se tem alguém aí da química, da área da química, e quiser comentar melhor pra gente aí nos comentários, é bem interessante. Como se já existisse um pouquinho de O2, seria bem complicado de se formar aminoácidos, porque eles não possuem a molécula de oxigênio. Seria bem complicado também, por exemplo, de surgir outras moléculas orgânicas, principalmente o DNA, porque o DNA ele tem aí açúcar, né, fósforo e bases nitrogenadas. Então, obviamente, não tem o oxigênio e aí fica ainda mais difícil essa hipótese aí de ser confirmada. Mas lembra, são só hipóteses. Tem essa da cosmozoica e tem mais duas que são... Deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Que é a hipótese heterotrófica e a autótrofa, que é basicamente a mesma ideia dessa daqui. A única diferença é que um acredita que os heterótrofos nasceram primeiro, então seriam os seres vivos que não fabricam seu próprio alimento. E tem a hipótese autótrofa, que seria justamente a ideia de que quem nasceu primeiro, né, os primeiros seres vivos, seriam, por exemplo, as plantas, né, porque elas fazem fotossíntese, lembra desse conceito muito importante da biologia, e elas produzem aí o próprio alimento, beleza? Essas são as duas teorias que existem. A cosmozoica, por mais que seja uma hipótese bem famosa, ainda é só uma hipótese, não se formou nem lei, nenhuma teoria, nem nada do gênero, beleza? É só uma hipótese. E é isso que a gente tem por enquanto. Segundo a ciência, pelo acaso, no profundo do oceano, moléculas inorgânicas foram, por alguma razão, se juntando, aí formando moléculas orgânicas, aí deu sorte aí, por acaso, que elas foram se dividindo do ambiente externo, né? Uma bela sopa de coacervados foram se dividindo e foram formando as células. É mais ou menos isso as teorias de origem da vida, beleza? Porém, lembrando, tentaram refazer o mesmo experimento com a atmosfera primitiva, levando em consideração que já se sabe que tinha um pouco de oxigênio, e não conseguiram reproduzir as moléculas de aminoácido. Ok? Então, tá bem engatinhando, né? Tem um livro muito interessante, meio apologético, que se chama 20 Evidências de que Deus Existe. Esse livro é muito legal. Ele explica principalmente as teorias de origem à vida e também um pouco sobre evolução e também um pouco de física, né? Essa noção de como a vida é rara no universo. Você vê que até hoje a gente não conseguiu encontrar vida inteligente, né? Quando falam que pode ter vida em outros planetas, geralmente eles estão falando de micro-organismos, né? De bactéria, de algo menos especializado. Enfim, essa é a hipótese da origem da vida e essas são as hipóteses do metabolismo, né? Como que aconteceu a evolução do metabolismo. Ou criaram primeiro os seres heterótrofos ou os autótrofos. Beleza, mas tem aí argumento para ambas. Ok? Não se tem certeza, não se tem teoria, só se tem essas hipóteses de origem da vida. Ok, agora vamos novamente, e até que enfim, né, explicar o conceito de evolução. Antes da gente falar de evolução, tem que explicar um pouquinho do contexto histórico da época, beleza? Que antigamente, né, tipo, antes de surgir a teoria da evolução, etc.,
tinha uma teoria muito que era muito aceita, que era o tal do fixismo. O que é fixismo? Seria basicamente dizer que todas as espécies que existem no mundo nunca mudaram. Elas são fixas, ok? Exatamente igual a gente conhece hoje. Então, antigamente, todos os seres vivos que existiam eram exatamente iguais aos de hoje em dia. E essa era uma teoria amplamente aceita pelo mundo inteiro, o mundo antigo inteiro, inclusive muito aceita pela ciência. Daí veio dois carinhas que proporam coisas diferentes. O primeiro é o Lamarck. Eu não vou entrar muito em Lamarck, porque a gente sabe que é uma teoria descartada aí pela ciência. Também um outro carinha que é esse que interessa, que é o Darwin. Charles Darwin, beleza? Que fez um livro, não só um, na verdade, mais que um. Tem 2 livros que são muito relevantes, mas vou trazer só um aqui no caso, que é A Origem das Espécies. Beleza? Esse livro aqui, que esse naturalista trouxe para nós, é um livro que revolucionou esse conceito aí de fixismo que existia antes na ciência e era amplamente aceito, que hoje em dia se tornou totalmente rejeitado. Beleza? Então, hoje em dia não se considera mais a ideia do fixismo na ciência. Beleza? O que a Origem das Espécies traz para nós? Charles Darwin era um naturalista, como eu disse. Ele viajou o mundo inteiro, conhecendo aí várias regiões do mundo que não eram muito exploradas, inclusive ele passou pelo Brasil, e observando aí as espécies que existiam, né? Quais eram os animais que existiam, e ele foi vendo que existiam variações, mas existiam semelhanças, né? Você vai ver aqui, ó, se você der uma olhadinha no sumário, você vai ver que ele sempre usa a palavra variação das espécies no estado doméstico, variação no estado selvagem, luta pela sobrevivência também é um ponto importante que ele traz, e um ponto essencial, que é quase o único ponto que Charles Darwin traz, que é o conceito de seleção natural. Esse conceito é essencial para você entender o que é evolução, tá? Ele fala também sobre as leis das variações, etc, e etc, 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 mas não interessa tanto assim. A única coisa que importa é que ele trouxe esse conceito de seleção natural. E esse conceito é até hoje amplamente aceito. O que fala nesse conceito? Primeiro, existe variações, né? E como ele sempre fala, e ele não conseguiu identificar o que eram essas variações, nem como essas variações surgiram. Até o descobrimento da genética por Mendel, que era um monge agostiniano, né? Que, na verdade, ele estava querendo saber por que o pecado passava de geração em geração. Daí ele acabou descobrindo a tal da genética, o famoso DNA, essa coisa que vai passando de pais para filhos, né? E causando aí essa similitude entre os pais com os filhos e etc. Não, ele acabou não respondendo a questão do pecado, mas ele ajudou muito a descobrir outras coisas, né? O que é essa seleção natural? Né? Voltando aí para a seleção natural. Pensa assim, existem variações que hoje em dia a gente sabe que é causado por causa da genética e das mutações gênicas. Vou até anotar aqui o conceito de mutações, que esse conceito é essencial.
por alguma razão, surgem algumas variações entre as pessoas. Não só entre as pessoas, animais, etc. Então, pensa assim. Pensa que tem aí gafanhotos, ok? E daí tem cores diferentes de gafanhotos. Aí tem um que é mais acinzentado, tem outro que é mais verde, tem outro que é mais amarelo. Só que ele tá numa natureza, num ambiente onde tem muito verde, onde tem muita natureza. Então, o que a seleção natural faz? Seleciona, ou seja, sobrevivem mais os gafanhotos verdes, porque eles se camuflam aí na natureza que é mais verde. E daí os gafanhotos acinzentados e os amarelos, eles acabam morrendo por causa da luta pela sobrevivência, porque eles não conseguem se camuflar direito. E justamente porque eles não conseguem se camuflar direito, eles morrem e acabam não passando para frente os seus genes. Essa é mais ou menos a teoria de Darwin, que só traz esse conceito. Mas hoje em dia a gente tem hoje em dia a gente nem se chama mais essa teoria da evolução de darwinismo, a gente chama de neodarwinismo. Então, o que tem no neodarwinismo? Tem a seleção natural, mas tem também o isolamento reprodutivo. Tem também as mutações genéticas. E tem as recombinações gênicas. E essa teoria está muito mais sofisticada do que a de Darwin. Darwin só explica que por alguma razão X aí existe aí a variação entre os animais e sobrevive mais por causa do ambiente X e etc. Tá? Mas depois que veio a genética de Mendel, foi possível trazer e sofisticar ainda mais a teoria de Darwin, que era justamente o que faltava, né? As mutações genéticas, as recombinações gênicas. Hoje em dia a gente sabe, geneticamente falando, que naturalmente acontecem mutações no nosso organismo e essas mutações podem causar doenças, podem causar diversas coisas, mas também podem causar algumas mudanças pequenas. E essas mudanças que acontecem ao acaso, segundo a evolução, são selecionadas pela natureza por questão de sobrevivência. E é mais ou menos assim que as coisas vão mudando aí com o tempo, tá? É um mecanismo de seleção natural. E daí tem vários conceitos que são meio complicados na evolução, e isso sim é um fato, que eu expliquei aqui é um fato, mas tem outra questão, que é a questão de ancestralidade, beleza? Então, ok, né? Tipo, por alguma razão acontecem essas mutações, né? Que tem a ver com as frequências de anelos de determinada população que se alteram ao caso, ou às vezes por catástrofes ambientais, e a gente sabe que a gente passa os nossos genes para frente. Então, não é como como Lamarck dizia, né? Lamarck diria mais ou menos assim: o gafanhoto é verde porque vive na grama. Mas o que Darwin está querendo dizer? O gafanhoto vive na grama porque ele é verde. É mais ou menos essa a ideia, entendeu? Mas, voltando aí ao conceito de ancestralidade. Deixa eu até anotar aqui. Ancestralidade. Desculpa a minha letra meio feia. Mas
que isso não é um fato? Eu acho que é o ponto mais atacável aí da teoria da evolução, que é a ideia de que todos os seres vivos possuem um único ancestral comum, que é a ideia monofilética, né? Que a vida surgiu só uma vez e ponto. Daí, sei lá, os dinossauros evoluíram e viraram uma galinha. E os seres humanos têm um ancestral em comum com o macaco. E essas coisas aí, beleza? Mas também, além de ter o monofilético, deixa eu até trazer para cá a questão da ancestralidade. Tem um monofilético, que é a ideia de que a vida surgiu só uma vez e que todo mundo tem um ancestral em comum, que é uma ameba ou algo do gênero. Tem também a questão polifilética, a possibilidade da vida ter surgido algumas vezes, beleza? Mais de uma vez, dando origem a diferentes organismos vivos. Então, não, nem todo mundo teria o mesmo ancestral em comum, tá? E esse é um ponto muito importante aí para a teologia, beleza? Quais são as evidências da evolução, né? Tipo, da onde você tirou essa ideia aí? Simples, na época foram surgindo principalmente a paleontologia, que é um estudo aí um pouco mais recente, que é o estudo dos fósseis. Foram se descobrindo alguns fósseis antigos de animais, né, tipo de dinossauro, é aí que entra aí a ideia do dinossauro e etc. Que são animais que estão extintos, ok? Então a ideia do fixismo, eu anotei aqui, né? A ideia do fixismo foi sendo questionada. Como assim? Então, na época, então é possível que existiram animais que não existem mais hoje em dia, né? E animais entraram em extinção. O que aconteceu? Né? E foi daí que, essa forma de pensar, através da paleontologia, da embriologia, né, comparada, que é o nascimento de seres vivos, da bioquímica comparada depois, né, o DNA e a proteína, da anatomia comparada, homologia e analogia. Então, quando você vê aí, estuda aí a anatomia, você vê que existem certas semelhanças e etc. Então, foram aí algumas coisas que foram fazendo a ideia do fixismo, que existia muito naquela época, ser questionada. Mas, poxa, será que realmente é isso? Lembra, era uma ideia do mundo antigo no geral. Assim, até existia o conceito de transformismo, né, que as coisas se transformam com o tempo, blá blá blá, mas não era nem de longe a ideia mais comum, tá? A ideia mais comum era a ideia do fixismo e a gente achava que nada mudava e ok. E é isso, daí por isso que a evolução foi um grande baque aí para a forma de pensar naquela época, ok? Existe ainda assim duas formas de pensar a evolução, digamos assim, que seria o conceito de microevolução e o conceito de macroevolução. Não sei se é muito atual essa nomenclatura, tá? Hoje em dia, pode ser que não seja. Mas qual que é a ideia? Que o problema, trazendo aí para a teologia, tá? A microevolução não seria um problema teológico, ok? No geral, assim, para a maioria das teorias, não é um grande problema, tá? Tem teorias que discordam totalmente, né, da ideia de evolução e são totalmente contra, mas o conceito de das variações genéticas irem acontecendo com o tempo, né, e tipo, vamos supor, que de uma cobra surgiram
outras variações de cobra, né? E não necessariamente Deus criou todas as espécies de cobra que existem no mundo, mas sim criou uma cobra só, né? Que seria mais ou menos uma família, né? De cobras. E depois elas foram se variando em gêneros e se separando em espécies diferentes. Não é um grande problema teológico. Inclusive, é muito aceito, muito levantada essa questão, quando a gente vai ler o dilúvio, né? A história de Noé, que Deus fala que os animais foram levados na arca. O casal de cada animal foi levado na arca. Daí você pensa, poxa, mas todas as espécies de animais que existem hoje em dia seria muito difícil de caber na arca. Por mais grande que seja a arca, eu acho que seria meio difícil. Daí, você trazendo aí o conceito de evolução, inclusive tem até teólogos que são evolucionários, né, que concordam quase que totalmente com a teoria da evolução, não rejeitam a possibilidade de Deus não necessariamente ter criado tudo, no sentido de cada espécie e variação específica que existe hoje em dia, e possivelmente a palavra espécie, que é falado em Gênesis 1, né, e os criou conforme as suas espécies, e multiplicar conforme as suas espécies, não necessariamente representariam o conceito de espécie de Linneu, que é apresentado hoje em dia, mas possivelmente um certo tipo de pessoas, ou tipo, categoria, classes de seres vivos que refeririam mais ou menos à família, ok? Então não seria um problema. Assim como a gente, seres humanos, surgiram de um casal só, que provavelmente eram até bem parecidos fisicamente, né? Não sei se eles eram como que era a característica deles, né? Possivelmente eles não deviam ser nem totalmente muito brancos e nem muito retintos. Eu acho que devia estar aí no meio termo. Mas, independente da minha opinião, né? A gente surgiu de um casal só. E hoje em dia a gente tem uma variedade de seres humanos, né? Da raça humana. Então a gente tem variação de tons de pele, de tons de cabelo, de tons de olho, de altura. Então, essas variações que Darwin conseguiu perceber, porque ele era um naturalista e foi observando, né? Opa, em determinado lugar tinha 2 passarinhos que eram muito parecidos, mas eram de espécies diferentes, porque um tinha um biquinho mais achatado, o outro tinha um biquinho mais alongado e etc. Essas pequenas variações que Charles Darwin conseguiu observar e foi sistematizando, criando, colocando no seu livro, né, A Origem das Espécies, pode ter sido sim uma forma de Deus ter criado todas as potências, assim como nós variamos, existem diversos seres humanos e únicos e totalmente diferentes. E nós cremos que todos viemos de um casal, os animais semelhantemente também teriam, por exemplo, Deus ter criado uma espécie de cobra, como eu dei, e daí surgiram outras, anaconda, sucuri e todas as outras espécies de cobras podem ser posteriores e podem ter surgindo aí com o tempo, ok? Isso é uma teoria até que aceita, digamos assim. Não é meu Deus, a mais aceita. Então, a microevolução, na questão de existem variações nas espécies e com o tempo elas formam até uma espécie diferente da outra, se especializam totalmente, é aceito. Mas qual é o problema, teologicamente, da ideia da evolução? É a macroevolução, que é justamente o conceito de ancestralidade, de monofilético, de que todo mundo veio de um ancestral em comum, né? Que o peixe virou réptil, e que virou dinossauro, e que depois virou galinha, e que não sei o que, entendeu? Esse é um problema, seria um problema muito grave teologicamente falando, porque a gente vê que pelo menos quando Deus disse, né, que haja os animais aquáticos, né, os peixes,
com certeza foi um grande surto de vida e surgiram aí várias espécies de peixe e que com o tempo pode ter se variado, criando mais espécies ainda, né? Ou a vida das aves também, né? Tipo, que podem ter aí variações e etc, mas com certeza foi um grande surto de vida. E dos animais domésticos, rastejos, selvagens, e os humanos também, ok? Então seria um problema realmente grande aceitar a evolução. O ponto mais complicado da evolução seria a ancestralidade em comum. Mas a ideia geral de variação, de ter aí mutação com o tempo, não é um problema tão grave assim, principalmente quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis e entende que o pecado, né, entrou na Terra. E o pecado, o salário do pecado é a morte, mas a morte não necessariamente imediata, mas a corrupção do corpo, né, seria basicamente as doenças que foram surgindo através do pecado. A gente vai chegar aí, principalmente no capítulo 4, com a primeira doença que a gente tem notícia da história, que seria a desnutrição, mas aí é mais pra frente, beleza? Mas a ideia de mutações genéticas do nosso organismo naturalmente, de certa forma, pessoas já nascerem com alguns problemas genéticos, ou as pessoas já variarem com o tempo e ter câncer ou algumas doenças que são provocadas pela mesma mutação genética que traz as variações, é uma ideia que não é um grande problema teológico, ok? Então, em relação à evolução, a maioria das ideias, mesmo as criacionistas, concordam, não necessariamente tem que ser evolucionária, tá? Alguns acham que sim, outros acham que não. Inclusive, tem um livro muito, muito legal, que é justamente o Gênesis e a evolução, que é de um cristão que tenta conciliar melhor essa ideia. E como eu disse, tem muitas teorias sobre a criação, a noção de Deus e etc, e como que Deus criou todas as coisas, ok? Não existe um consenso maior de nada disso. É bem possível que hajam novas teorias de conciliação maior entre a evolução, as possíveis teorias de origem à vida que vão surgir com o tempo e etc. Beleza? Esses são os últimos conceitos que eu tenho para trazer para vocês. E finalizando, beleza? Vamos pegar aqui o finalzinho do capítulo 25, né? E Deus viu que era bom. Daí 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui, imagem e semelhança. Beleza? Aliás, antes de imagem e semelhança seria o façamos. O façamos, antes de imagem e semelhança, seria já um indício aí de trindade. Claro, tem teólogos que discordam, que você não vai poder falar que é sobre a trindade em si e etc. Mas a gente tem versículos na Bíblia posteriores que explicam que Deus, que o Espírito Santo já estava agindo na criação e que Jesus também. Então a gente acaba usando aí como conceito de trindade. Mas antigamente também, os reis antigos usavam, quando falavam de si, referiam a si mesmo, eles usavam a expressão no plural, né? Façamos, como é dado aqui. Pode ser trindade ou pode ser só uma noção de autoridade, né? De um rei falando, de soberania, digamos assim, tá? Soberania, pode ser esse o façamos. Beleza? Mas muitos teólogos vão concordar que tem a ver com trindade, sim. Já é um prelúdio da trindade. Tem outros que vão discordar e etc, não tem problema. Pode ser só uma noção de soberania, mas é o que tudo indica, ele não está falando com os anjos, né?
Tem aí teorias que consideram que ele está falando com os anjos e etc., mas nada indica que os anjos participaram da criação dos seres humanos ou do nosso universo. Se ele estiver falando com alguém, é com Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Beleza? Seriam esses três. Agora sim, imagem e semelhança. O que seria aí o conceito de imagem e semelhança? Basicamente, representantes de Deus na Terra. E também um reflexo da glória, né? Da glória e do caráter de Deus. Inclusive, essa expressão de imagem e semelhança às vezes é usado em outros contextos da Bíblia para falar sobre estátua régia, né? A questão, né, além de representantes, seria justamente as coisas que nos diferem dos animais, tá bom? O que seria? Razão. Não tô falando que os animais são burros, tá? Eles têm, sim, raciocínio e etc. Eles não são por instintos. Mas no sentido humano, né? Tipo, de, sei lá, refletir sobre filosofia, sobre a origem da vida, escrever, né? Falar. Aliás, a própria linguagem, né? Não só a linguagem, mas a língua, ela é um grande problema aí para a evolução, porque a língua não pode ser fruto da evolução. Não tem como eu progressivamente ir fazendo isso. A língua, ela é aprendida, ok? Deixa eu até colocar língua. Então, o que a Bíblia fala? Que nós aprendemos a língua com Deus, tá? Mas eu vou falar um pouco melhor sobre a língua no capítulo 2. E também na Torre de Babel. Mas seria razão, criatividade. Então, essa capacidade inventiva do ser humano de criar coisas diferentes. É só olhar os prédios, o papel e etc. Como o ser humano consegue criar muitas coisas, né? Criatividade, o caráter de Deus tá meio quebrado hoje em dia, tá? Mas Deus criou tudo bom, tá? No capítulo 3 a gente vai conversar do porquê que as coisas não estão tão boas se Deus criou tudo bom, né? Amor, né? No sentido de se relacionar com o próximo pelo amor e não necessariamente pela reprodução ou pelo instinto, né? Ter relações não só afetivas, mas de amizade, conceito de família. Não, família já é uma coisa meio natural para alguns animais, né? Mas se relacionar com o outro pelo conceito de amor, que também é uma coisa de Deus, bondade, fidelidade e etc, tudo amor, bondade, fidelidade, paz, longanimidade, temperança, etc, é o fruto, né, do Espírito Santo, que reflete aí o caráter de Deus em nós. A gente é representante de Deus aqui na Terra, beleza? Inclusive, o próximo texto aqui, depois do 26, né? Não, é no 26 mesmo. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No sentido de Deus falando, provavelmente, né? Deus falando consigo mesmo, falando, vou criar os seres humanos para serem representantes de Deus aqui na Terra. E também tem o dominai. Que tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra,
sobre todos os animais que rastejam pela terra, e assim Deus criou o ser humano, ok? O dominai aqui, queridos, não tem a ver com explorar e destruir a natureza por seu benefício próprio, tá bom? Tem a ver, novamente, com o ser representante de Deus na Terra. Inclusive, tem até, essa palavra é usada para estátuas régias, que seria, sabe aquela, pensa assim, um rei era rei de um povoado, daí tinha um vilarejo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Daí ele pegava e colocava estátuas em cada um desses vilarejos para demonstrar que ele domina aquele lugar, né? Que ele também é o rei daquele lugar. Então Deus nos fez como representantes dele aqui na terra, como reflexo da sua glória e o caráter de Deus. Então, quando ele fala dominar, ele está dando autoridade. Autoridade para os seres humanos aqui na terra. Tá? Ele delegou um pouco da sua autoridade para a raça humana. E também responsabilidade. Total noção de responsabilidade sobre o meio ambiente. Né? Deixa eu até colocar aqui. Total noção de responsabilidade sobre o meio ambiente e outras criaturas. A gente não deve ser negligente em relação à natureza e à criação de Deus, ok? A gente tem responsabilidade sobre isso e a gente sabe que tem, né? Olha o quanto que a gente já não... As ações dos seres humanos já não destruíram a natureza que Deus criou, e isso é responsabilidade nossa, ok? As manipulações genéticas, transgênicos e etc. E tudo que o ser humano vem criando afeta a natureza, porque nós somos representantes de Deus aqui na Terra. A gente devia ser imagem e semelhança de Deus. A gente devia dominar como Ele, que é Rei de todas as coisas, nos lidera, que é com amor, respeito, princípios de caráter, responsabilidade, pensando no melhor para o meio ambiente, não no melhor para o seu benefício próprio, ok? Essa seria a ideia aí do dominar sobre a Terra. Agora, terminando de ler. E agora o 27, que também é muito importante. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Isso é fundamental. Que é a noção de homens, deixa eu até anotar aqui, e mulher são imagem, de Deus, tá? Ambos é uma noção de igualdade, digamos assim, tá? Ou equidade, talvez seria uma palavra melhor, mas é no sentido de não necessariamente homem e mulher são idênticos, mas eles têm o mesmo valor para Deus, tá bom? Não existe bíblico, em Gênesis 1 já aparece a noção de igualdade, que para Deus nós fomos criados perfeitamente iguais, equivalentes, ok? Não significa que não existe o conceito bíblico, teológico, dizendo que o homem é superior à mulher, beleza? Ok. 28. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra, tudo que eu citei aqui para vocês. E Deus disse ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra, a terra todas as árvores e em que há fruto que dê semente, isso se servirá para alimento para vocês.
E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Então, o último conceito aqui para trazer, vou colocar aqui, está um pouco sem espaço, é a noção, eu vou chamar de vegetariano. Então, a ideia original era para que as plantas, né, que servissem de alimento, não os animais comerem outros animais, tá? Deus não criou dessa forma. Tudo vem por causa do pecado, mas isso a gente conversa aí no capítulo 3. E, fundamental, Deus termina o sexto dia falando que era muito bom, que toda a criação era muito boa, que ele viu tudo que ele fez, incluindo o ser humano, e viu que tudo era muito bom. Beleza? E é isso, queridos. A gente finalizou um capítulo da Bíblia. Então, você pode vir aqui e anotar. Colocar ok para Gênesis 1, beleza? Um capítulo. Só falta 1185. Brincadeira, mas não pense assim. Pensa que você já conseguiu entender um capítulo inteiro, ok? Agora, uma breve revisãozinha. A gente sabe que existem várias teorias sobre a criação, beleza? Várias. E no capítulo 2 eu vou até citar algumas teorias que não são judaicas, ok? Daí a gente tem no princípio. Qual é esse princípio? Provavelmente o nosso princípio de tudo que conhecemos, o nosso universo. Deus criou um Deus único, monoteísmo, né? Sem forma seria, e vazia, né? Seria vazio de vida, e sem forma seria uma matéria meio amorfa, né? Que Deus foi formar aqui no primeiro dia, ok? Ou seja, na criação, quando Deus falou, criou os céus da terra, ele criou principalmente o tempo e o espaço. Separou tudo era trevas, ou seja, um belo de um grande nada. E já temos essa noção do Espírito Santo de Deus, que estava cuidando, né, pairando sobre a face das águas. Que também é uma noção, tipo, de uma mãe pássaro, sabe? Que está cuidando dos seus filhotes voando ao redor dela. Então, e também a noção de que Deus é eterno, porque ele veio antes do tempo e do espaço, da criação do tempo e do espaço. Ok? Primeiro dia, através da palavra de Deus, Deus criou a luz, que seriam basicamente as estrelas, deu a forma redonda e viu que isso era bom. E tem essa noção de noite, que lembra da palavra dia aqui. Que a palavra dia em hebraico que seria Ion, segundo dia, pela palavra de Deus, Deus dividiu as águas, né, e as águas entre os céus, que seriam as nuvens que estão no céu, essa noção aí de espaço, e as águas marinhas, né, os mares. Deu também o firmamento, que seria provavelmente a gravidade, né, que fica em volta. Terceiro dia, pela palavra de Deus, Deus criou, fez surgir, na verdade, já tinha criado a terra seca e nomeou os mares, ele nomeou os céus e a terra. Provavelmente essa terra era uma porção única, beleza? A Pangeia. E também teve a criação da vegetação, ok? Começaram a nascer, brotar os primeiros seres vivos aí, chamado plantinhas, provavelmente briófitas. Lembrando que talvez nos mares já tinham alguma espécie aí de vida, ok? Células, seres unicelulares. E no quarto dia, a palavra de Deus, né? Deus provavelmente posicionou o sistema solar, como a gente conhece hoje. E colocou o céu, colocou o sol e a lua. Lembra, Moisés não nomeia como sol e lua. Ele coloca luminar maior e luminar menor. Luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite.
Ele não nomeou justamente porque no mundo antigo várias culturas acreditavam que o sol era uma divindade que criou os deuses, que criou o universo, blá blá blá. Então ele queria mostrar que era só criação de Deus e aliás deve ser por isso que ele colocou no quarto dia. Quinto dia, através da palavra de Deus, Deus fez surgir os animais, os aquáticos e as aves do céu e já possibilitou para eles, abençoou e deu-lhes o poder da reprodução. Lembra, ele não usou a palavra reprodução na vegetação porque provavelmente a palavra que ele usa seriam almas viventes, né, vida, e não necessariamente pequenos pontinhos aí, ok? E sexto dia, enfim, pela palavra de Deus, Deus também trouxe à vida os animais domésticos que rastejam os selvagens. Seria todos os animais que estão na terra, beleza? E por último, nós, os seres humanos, e a gente vai ver em detalhes a criação do ser humano no capítulo 2 e viu que tudo era muito bom, beleza? Tanto é que na criação do ser humano, ele fez nós diferente dos animais. Né? Você vê que dos animais ele só fala para a terra, né? Brota aí animais. Ele fala para a água, bota aí os peixes, né? Mas não no sentido de que não foi ele que criou, ou foi a água, ou foi o mar, mas no sentido de que ele deu mais atenção para a criação do ser humano. Okay? Então, a criação dos animais é meio nebulosa, só fala que Deus criou. Né? Mas quando ele fala da criação do ser humano, ele detalha que ele criou a imagem e semelhança de Deus para sermos representantes dele na terra, reflexo da sua glória, com caráter de Deus, com noção de bondade, amor, criatividade, língua, amor e fidelidade. Nos criou também homem e mulher à sua imagem e semelhança, uma noção de igualdade, e também nos criou para dominar, né? Tipo, com uma noção de autoridade e responsabilidade sobre o meio ambiente, sobre a terra onde a gente foi colocado. Então, é nossa responsabilidade cuidar da terra, e a ideia original era que nós só nos alimentássemos, nós e os animais, só nos alimentássemos da vegetação e não de outras coisas. Ok? Findou? Ficou claro? Aqui, como que eu marquei a minha Bíblia. Eu marquei no princípio, que eu achei muito interessante. Eu marquei tudo de roxo porque tudo é conhecido para mim, né? Marquei o versículo 1, versículo 11, o 14, o 21, 26 e o 27 eu marquei de rosa, porque é importante para as mulheres, para mim, né? Nesse ponto aqui, o capítulo 27, ser marcado que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E eu marquei o 28 também aqui, ó. Tá? De roxinho. Foram só esses que eu marquei, mas você marca como você preferir, ok? É isso, queridos. Provavelmente eu só vou conseguir postar Gênesis 2 no sábado, tá? Mas, ok. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal. Se você gostou, deixa um like, ativa o sininho da notificação para você saber os próximos vezes que eu vou postar vídeo. Comenta, né? Coloca aí nos comentários o que você achou de interessante, você aprendeu, você concorda ou discorda, né? Qual é, de todas as teorias que você conhece, quais te definem mais, né? Tipo, você acredita que de certa forma a ciência pode ajudar a gente a entender a Bíblia, e a Bíblia também pode ajudar a gente a fazer ciência. O único problema é que elas estão em esferas diferentes de autoridade, ok? Então, o propósito da criação não é matar a curiosidade científica de ninguém, tá? É só mostrar que Deus nos criou. Essa é a coisa mais importante de Gênesis 1. A grande lição de aplicação pessoal é que Deus existe, Ele nos criou e Ele se importa com cada um de nós. Amém? É isso, beijo, tchau.